Boa tarde, pessoal. Dando sequência ao nosso estudo sobre crescimento e decaimento exponencial, nós faremos alguns exemplos agora que estão relacionados à aplicação física, no caso de decaimento radioativo, e um outro exemplo que está associado à lei de resfriamento e aquecimento de Newton, que é uma representação matemática que indica o quanto que você pode mensurar o resfriamento ou aquecimento de um objeto. Em ambos os casos, nós vamos usar a ideia que nós exploramos na semana passada de que a taxa de variação da quantidade de uma certa grandeza seja proporcional à quantidade dessa grandeza. Nesses dois exemplos, nós vamos fazer usufruto dessa relação. Nós montamos na semana passada um exemplo associado a crescimento populacional e uma outra aplicação considerando essa hipótese do crescimento do número de casos de coronavírus. No exemplo que nós vamos executar agora, a seguir, a ideia está calcada em um conceito que nós chamamos na física química de decaimento radioativo, que por sua vez está associada à ideia de meia-vida. Um exemplo aqui é de decaimento radioativo de uma substância, que por sua vez carrega consigo a ideia de meia-vida. A ideia de meia-vida é uma ideia associada ao fato de que o tempo necessário para que metade de qualquer substância seja desintegrada fica representado dessa maneira. Ou seja, meia-vida, toda vez que eu mencionar, é o tempo necessário para a metade de qualquer substância se desintegrar. Então é assim que os físicos químicos mensuram o tempo de reação de desintegração de uma dada substância. Então, dentro desse contexto do decaimento radioativo, nós podemos supor então que a taxa de variação dessa massa é proporcional ao tamanho, à quantidade dessa massa. Então é desse modelo que eu vou conseguir resolver alguns exemplos associados a decaimento radioativo. Nós sabemos que a solução dessa equação diferencial é da forma m igual a m0 exponencial de k vezes t, uma vez que nós mostramos na semana passada que o perfil de resolução dessa equação passa pela representação de uma função exponencial. Mais uma vez, também vamos identificar que os nossos parâmetros a serem encontrados são esses dois aqui, ó. É o m0, que é o valor inicial, e o k, que é a minha constante de decaimento ou de crescimento. Nesse caso específico, como eu estou trabalhando com decaimento radioativo, para todos os passos o k deverá ser negativo, porque você está interessado em saber no tempo ou na massa de uma substância que vai sobrar depois de um tempo t, beleza? Então, com isso, vamos montar um exemplo aqui, associado à ideia de um elemento químico, do qual nós podemos calcular algumas informações. Vamos lá, exemplo 1. A massa, a meia-vida do rádio 1590, do rádio 226, ou colocando na forma abreviada RA226, é de 1600 anos. E aí eu venho com os meus questionamentos. Considerando que a massa inicial, seja de 100 miligramas, a massa inicial seja de 100 miligramas, nós vamos determinar aí três coisas. Então, nós vamos atacar o problema em três frentes. Primeiro, obter uma expressão para a massa, obter uma expressão para m, vou abreviar aqui para m. Segundo,
estimar a massa, né, estime a massa após 1000 anos. E no item C, quando a massa será reduzida, vamos colocar aqui, quando a massa será reduzida a 30 miligramas. Será reduzida a 30 miligramas. Então, a minha ideia aqui passa pelo caminho de identificar que eu tenho um elemento radioativo, caso o rádio é extremamente radioativo, o subproduto desse rádio é um gás chamado radônio, usado muito em terapias, né, contra o câncer, e que lá na década de 30 do século passado era utilizado para a luminescência de mostradores de relógio. Mais adiante ele foi abandonado por conta da contaminação que os funcionários que manuseavam com esse elemento químico tinham em relação a ele. Então, nesse propósito que nós vamos aqui seguir, envolve o que eu coloquei ali no início do exemplo, na informação que é fundamental. Eu estou mencionando que a meia-vida do elemento é de 1.600 anos. Então, estou dizendo o seguinte, olha, meia-vida de 1.600 anos indica que 1.600 anos são necessários para que a massa do elemento seja reduzida pela metade. Ou seja, quando eu escrevo essa equação aqui, isso me informa o que a gente chama de meia-vida. Nesse caso, a gente tem o valor da massa inicial que é fornecida, que é 100, que dividido por 2 me dá 50. Com isso, eu tenho condições já de estabelecer de modo bem simples o item A. Ou seja, o modelo que eu devo atingir, ele deve ser escrito de tal maneira que o meu M seja igual a M0 exponencial de K vezes T. O M0 eu tenho, porque é fornecido para mim. O M0 é 100, então repito o meu 100 aqui, e aí eu tenho a priori exponencial de K vezes T. Logo, eu tenho que encontrar o K. Mas para encontrar o K, eu posso usar essa informação da minha vida. Aqui está me sendo informado que 1.600 anos é o tempo necessário para que a massa seja reduzida a 50. Então eu vou usar esse dado, essa informação, para que eu consiga, a partir daqui, obter o meu K. Para todos os efeitos, o meu K tem que ser negativo. Então, quando eu aplicar essa modificação, o que vai me ocorrer é o seguinte, eu vou ter lá aqui a massa, né? Então, a massa em 1.600 anos é 50, então vou colocar aqui M de 1.600 igual a 100 vezes E elevado a K vezes 1.600, e isso tudo é igual a 50. Então, daqui eu vou isolar a minha exponencial, E elevado a 1.600K, então aqui vai ficar 50 dividido por 100. O 100 está multiplicando, passa para cá sendo dividido. Logo eu posso cancelar 0 com 0. Então 5 por 10 vai dar meio. E aí nesse ponto eu chego a uma informação que nós comentamos na semana passada, que é a passagem de uma função que me permita resolver isso da melhor maneira. Essa função, lembra que nós comentamos, é a função inversa da exponencial, chamada de logaritmo natural, ou popularmente conhecido como ln, e elevado a 1.600k, igual ao ln de 1 sobre 2. Sempre tomar cuidado que quando eu escrevo o ln de 1 sobre 2, não é o ln de 1 dividido por 2, é o ln dessa função toda. Com isso, eu consigo agora cancelar a exponencial. Então essa exponencial é aniquilada nesse processo. Então eu retorno 1.600k e aqui eu tenho ln de 0,5 ou ln de meio. Quando eu estou nesse ponto, eu agora tenho condições de calcular o meu k, que é a razão de ln de 0,5 por 1.600. Então daqui, fazendo as contas, eu vou precisar de uma calculadora.
E aí com 4 casas decimais, vamos usar aqui a calculadora no computador aqui, é o ln de 0,5, então jogo lá ln, vai direto na sua calculadora, existe essa função à direita, ou no seu celular, também é possível você obter, e aí você gera um resultado que é da ordem de menos, se você quiser colocar em notação científica, coloque, se não quiser, coloca na forma decimal inteira, vai ser a mesma coisa que 0,30433. Vamos colocar aqui, vamos adotar um padrão de 4 decimais após a vírgula. Esse é o valor do meu K, que representa o meu decaimento. Então está correto, K é negativo. Então com isso, eu resolvo o item A. O item A está demonstrado. Eu tenho já um modelo. Então meu modelo me indica que a massa é igual à massa inicial exponencial de menos 0,03043 vezes T. Então, com isso eu posso agora resolver o item B e o item C. Eu só consigo resolvê-los se eu tiver o meu modelo. Então, com base nisso, nós vamos resolver o B e C. E para resolver ambos, um de cada vez, o item B, ele quer que eu calcule a massa após 1000 anos. Então, tecnicamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá na minha função, substituir o que está em T por 1000 e calcular. É isso que eu vou fazer. Então, M vai ser igual a 100 exponencial de menos 0,30433 vezes e multiplico isso daqui por 1000. Fazendo todas as contas e aí usando mais uma vez a calculadora, você vai chegar numa massa. Vamos lá, então eu tenho 100. Você vai usar o Shift e o LN na sua calculadora ou no seu celular, menos 0,12. Opa, coloquei mais de um zero aqui. 0,123433 vezes 1000. Aqui coloquei mais um zero, 1000. E isso vai me conduzir a um valor aproximado aí de 64,85 miligramas. Ou seja, depois de 1000 anos a massa será reduzida a isso daqui. Você pode ter uma ideia de que isso que você fez está correto pelo fato de que após 1600 anos a massa vai ser reduzida a 50. Nós não chegamos a 1600 anos. É óbvio que ela vai estar entre um número no intervalo de 50 e 100. No caso aí 64,85. Correto? No item C, ele quer saber o tempo necessário, quando que a massa vai reduzir a 30. Então, a dica aqui é a interpretação. Toda vez que eu fizer uma associação com o termo quando, isso aqui é uma ideia de tempo. Então, se é o tempo, ele quer que eu calcule o T dentro dessa equação. Então, a massa vai ser reduzida a 30, não sei quando. Então, eu sei que a massa no momento é 30, igual a 100, exponencial de menos, repete esses termos todos, 433 vezes T. O que acontece é que esse 100 aqui passa sendo dividido, então 30 vai ficar dividido por 100, é isso que vai acontecer. E daí, isolando, você tem exponencial de menos 0,123433T igual a 30 sobre 100, ou, se preferir, já 0,3. Da mesma forma como no anterior, eu faço o que? Anterior, no caso, a determinação lá do K, eu vou passar o ln na função para poder aniquilar a exponencial. Então, ln de E menos 0,0433T igual ao ln de 0,3. Daqui eu anulo a contribuição da exponencial. Então daí eu tenho que na minha função menos 0,123433T, isso será igual a ln de 0,3. Daqui eu isolo T,
no que eu isolo t, eu venho e divido L em N de 0,3 e carrego toda essa expressão do lado do t, inclusive o sinal de menos. Ele não muda, ele vem para cá, jogado aqui embaixo, menos isso tudo. E aí, pegando a sua calculadora dedicada e executando o cálculo mais uma vez, então vamos lá, Ln de 0,3 dividido por menos 0,123,433, isso vai te conduzir aí um valor de aproximadamente, vamos colocar aqui, né? Vou colocar um asterisco aqui para não ter que apagar, aproximadamente 2.780 anos, ou seja, quase 3 milênios para que a massa reduza 30%, né, do valor inicial aí, correto? Então, aí você tem feito mais um exercício associado, mais um exemplo associado a decaimento e crescimento exponencial. Percebe-se que a técnica é basicamente a mesma, você tem que encontrar dois elementos, o valor inicial, seja de uma população, seja de uma quantidade N em elementos, indivíduos, seja no caso de massa inicial. Encontrou essa quantidade inicial, você vai em busca do K, que dependendo do teu exercício, ele pode ser positivo, pode ser negativo. Decaimento de substância radioativa, o K é negativo. Crescimento de população, o K positivo. Não é necessário decorar, porque a própria condução do exercício vai te indicar se esse K está correto ou não, correto? Então daqui nós vamos agora fazer uma outra aplicação que está associada ao que a gente chama de lei de resfriamento e aquecimento de Newton e mostrar que ela também pode ser aplicada à resolução de problemas que envolvem esse assunto, né, que é o crescimento e o decaimento do tipo exponencial. É isso que nós vamos fazer agora. Você sabe, beber um pouquinho de água. Para podermos aí ter voz para suficientemente falar de todos os conceitos. Então vamos lá. A lei de resfriamento, né, lei de resfriamento ou aquecimento de Newton, eu vou abreviar aqui, resfriamento, aquecimento de Newton, né, ela está centrada na ideia, né, de que a taxa de variação da temperatura em função do tempo é proporcional à diferença de temperatura entre o objeto e a sua fonte, seu invólucro, a região onde ele esteja alocado, dado que essa diferença de temperatura não seja muito elevada. Então, os exemplos onde a taxa de resfriamento de Newton pode ser usada adequa-se, por exemplo, a você querer estudar o comportamento da variação de temperatura de um frango, de um peru que você leva ao forno e deixa um certo tempo, e ao retirar você pode experimentar a temperatura com qual ele está, né, atuando no momento e identificar qual é o padrão de decrescimento dessa temperatura. Da mesma maneira, a taxa de resfriamento de Newton pode ser utilizada para você identificar qual é o resfriamento que um objeto tem quando você coloca na geladeira, digamos uma lata de refrigerante. Percebe-se que o que nós vamos aqui executar é um cálculo idealizado dessa variação. Não estou preocupado, no caso de uma lata de refrigerante, sobre o decrescimento de temperatura do fluido em si, mas apenas na representação matemática dessa queda de temperatura. Então, o que nós vamos aqui executar no primeiro momento é escrever matematicamente essa lei e mostrar que ela tem a mesma qualidade daquela equação que nós mencionamos na semana passada e a qual usamos mais uma vez aqui para calcular o decaimento radioativo de uma substância. Então, de modo matemático, a lei de resfriamento de Newton, ela indica o seguinte, olha, que a taxa de variação de temperatura de um objeto em relação ao tempo, vou colocar todas essas informações, então isso aqui é a taxa, e nós já mencionamos que toda vez que usarmos esse termo taxa, estou falando de uma derivada de temperatura, vamos colocar aqui, temperatura,
em termos do tempo, né? Grandeza independente aqui é tempo, é proporcional, ou seja, é proporcional, lembra da constante proporção, proporcional à diferença de temperatura entre objeto, e aí eu vou colocar aqui a diferença, sinal de menos, da temperatura do objeto no instante t, menos a temperatura aí, no caso, a diferença da sua fonte. Esse S aqui é que normalmente nas nomenclaturas dos livros eles usam space, mas é uma fonte, é o local onde você vai inserir seu objeto. Pode ser um forno, pode ser um freezer, pode ser uma geladeira. Então, matematicamente, essa é a lei de resfriamento de Newton. A taxa de variação da temperatura em função do tempo é proporcional à diferença de temperatura entre o objeto e a sua fonte. No primeiro momento que eu vou fazer é mostrar que essa equação ela tem a mesma representação da semana passada e que nós usamos hoje. Então, para poder fazer essa verificação, que é fundamental inclusive para a resolução de exemplos que faremos a seguir, de um exemplo que faremos a seguir, a ideia primária é trabalhar com essa diferença em termos de uma nova variável, vou chamar y de t, escrevendo aqui como t de t menos ts. É isso que eu vou fazer. Qual é a ideia? A partir daqui, dessa equação, que é uma equação fundamental no processo, eu vou provar que ela assemelha-se a essa mesma equação. Então, o primeiro passo que eu faço é derivar essa equação, né? E ao derivar essa equação, significa o quê? Que o que eu fizer à esquerda, farei à direita. Ou seja, se eu adicionar um termo aqui, adiciono um termo aqui. Se eu subtrair um termo aqui, eu subtraio aqui. Se eu colocar um suricato aqui, eu vou colocar um suricato aqui. Então, qualquer operação que eu faço de um lado, também faço do outro. No caso aqui, eu vou derivar. Então, se eu derivo ou diferencio, eu vou ter o dy dt igual. Então, aqui eu vou derivar esse cara. Então, a derivada dele vai ficar dt grande dt. E o ts? Ts é a temperatura do ambiente no qual você vai colocar o seu objeto. Isso é calibrado, é uma constante. Quando eu derivo uma constante, a derivada é zero. Então, aqui eu indico que o meu dy dt é igual a isso, a dt grande, dt pequeno. E aí o que você observa é que comparando com essa equação aqui, ó, eu consigo fazer, né, uma associação bem interessante. Se eu estou dizendo que dt grande dt pequeno é dy dt, eu posso vir aqui substituir esse dt grande dt por dy dt. Repito o meu k, que está aqui, e o lado direito, t de t menos ts, eu estou atribuindo aqui como y de t. E aí, se você observar bem, essa equação é a mesma equação que nós trabalhamos na semana passada e que envolve o que a gente tem estudado aqui até o momento, que a taxa de variação de uma quantidade é proporcional a essa quantidade. Bom, se isso acontece, então agora eu posso afirmar que a solução dessa equação diferencial que envolve a lei de resfriamento e aquecimento de Newton é da mesma natureza, do mesmo sabor da equação diferencial clássica que nós temos usado para resolver. Ou seja, resolver a lei de resfriamento e aquecimento de Newton corresponde a encontrar uma solução, né, que envolve uma equação, uma função, perdão, dessa natureza aqui, um y de t igual a y0 exponencial de kt. Essa que é a ideia. E agora nós vamos montar um exemplo de como essa equação pode ser utilizada. Essa que é a ideia que nós vamos executar a partir desse momento. É isso que nós vamos fazer agora. Vamos trabalhar com um exemplo de como essa equação pode ser utilizada em um processo bem simples. Então vamos lá, exemplo 1, né? Exemplo, vamos colocar aqui, vamos pensar no seguinte: eu tenho uma lata de refrigerante. Essa lata está a temperatura ambiente. Vou colocar no freezer, uma geladeira que está calibrada a temperatura conhecida. Deixo ele ficar lá por 30 minutos e vou lá aferir a temperatura. Tem um valor conhecido. Volto
com esse objeto, né, ou deixo ele lá, né, porque eu observei a temperatura, e quero mensurar a temperatura depois de mais 30 minutos. O questionamento, um deles é esse: qual é a temperatura que essa lata vai atingir? Ou também posso saber quando que a temperatura vai atingir um certo valor e identificar o período necessário para isso. Essa é a ideia. Então vamos lá reproduzir. O início seria assim: uma lata de refrigerante a temperatura ambiente, né, 25 graus, vamos colocar aqui, né, a temperatura em temperatura ambiente, vou abreviar aqui, entre parênteses 25 graus, é colocada em uma geladeira, a 7 graus, né? A uma temperatura a 7 graus Celsius, temperatura de calibração. Depois de meia hora, a lata está a 16 graus. Vamos colocar aí. 16 graus. Bom, passado esse período, um dos meus questionamentos seria esse: olha, item A. Determine a temperatura da lata, vou abreviar aqui, determine a temperatura após mais meia hora, após mais 30 minutos. É isso que eu quero saber. E depois eu quero calcular quando a lata atinge 10 graus. Quando a lata atinge 10 graus Celsius. É isso que eu quero saber nesse exemplo. Certo? Então, eu tenho uma lata, está a temperatura ambiente, 25 graus, você coloca num aparelho, numa geladeira que está calibrada a 7 graus e você registra a temperatura depois de meia hora, 16. Passou meia hora, você quer saber mais meia hora, você quer saber a temperatura que ela atingiu e depois você quer saber o tempo necessário para atingir 10 graus. Para todos os efeitos, como eu comentei antes, sem fazer conta, o meu K tem que ser o valor o quê? Negativo, porque você está trabalhando com um resfriamento. O princípio básico é você nomenclaturar, deixando evidente todos os dados do problema. Então vamos lá. Quando eu digo que a lata está a temperatura ambiente, nossos 25 graus, esse cara seria a nossa temperatura no instante t igual a zero. Estou medindo o meu fenômeno a partir daqui, 25 graus. Correto? Lá adiante ele fala que ela é colocada numa geladeira que está a 7 graus. Então isso seria o nosso TS, 7 graus. Está representado lá. Temperatura de calibração. Passado meia hora, T de 30, ele vai chegar a 16 graus. Então menciona aqui. E aí vem os questionamentos que eu quero. Ele quer saber a temperatura depois de 30 minutos. Então 30, você aferiu mais 30, então 60 minutos. E aí uma questão bem interessante por interpretação. Quando nós mencionamos que quando é uma ideia associada a tempo, a lata vai atingir 10 graus. Então como é que eu escrevo isso? Quando T pequeno, a temperatura T grande vai atingir quanto? 10 graus Celsius. É isso que eu preciso resolver nesse exemplo. Essa é a ideia que eu tenho que explorar a partir de agora. Então, fazendo isso, o caminho básico, ele todo vai passar pelo uso de uma única equação. Essa equação, y de t igual a t de t menos ts. O desenvolvimento desse exercício envolve o uso
contínuo dessa equação. E aí por que eu estou falando isso? Porque usar essa equação corresponde a obter as soluções que vão te permitir escrever a forma geral da resposta, que envolve uma função dessa natureza que nós provamos agora há pouco. Então, o primeiro passo é substituir os dados. Então, o primeiro t que eu tenho é 0 ali e começar a resolver o meu problema. Então, eu tenho que no lugar do t coloco 0, venho com t pequeno em 0 menos ts. Então, y0 é igual a t0, que é 25, o ts, que é 7, logo meu y0 é igual a 18. Achei a primeira contribuição minha, y0 é igual a 18, está aqui. Segundo passo é encontrar quem? O k. Então eu uso de novo essa equação, mas para calcular o k. Então y em 30, uso as informações de t30 menos ts e vou substituindo. Então eu tenho y30 igual a t30, a temperatura depois de 30 minutos é 16 graus, menos o ts, que é 7. Então, o y30 vai ser igual a 9. Então, está aqui o y30 igual a 9. Eu vou usar esse dado para encontrar quem agora? O k. Então, quando eu fizer isso, e aí eu vou fazer a substituição, aqui indica o seguinte, olha, que y30, vamos agora já trabalhar com isso, é igual ao y0, que eu sei que é 18, exponencial de k vezes o t, que é 30, e tudo isso é igual a quanto? A 9, que é o que a gente acabou de gerar aqui. Então, feito isso, agora eu resolvo essa equação. Venho para cá, vamos resolver ela. Então, eu tenho e elevado a 30k igual a 9 sobre 18. E elevado a 30k é igual a meio, ou 0,5. Daí, o que a gente faz? Já aprendemos a fazer isso. Eu passo o ln de ambos os lados. Então, vou passar o ln aqui. Perdão, vou fazer do outro lado, fica melhor, né? Então, vou passar ln de e elevado a 30k igual ao ln de 0,5. É isso que eu vou fazer. Então, o ln vai aniquilar a exponencial, 30k igual a ln de 0,5. Portanto, eu tenho um k que é igual ao ln de 0,5 dividido por 30. Portanto, o meu k, e aí a gente vai fazer uma continha agora aqui na calculadora, ln de 0,5 dividido por 30 vai ser igual aí a menos 0,023. Então, eu vou obter um K de aproximadamente menos 0,023. E com isso eu completo o meu modelo. É isso que eu quero. Então, meu modelo ele fica descrito assim. Y igual ao y0. Lembra? O t0 nosso era 25. O ts era 7. Então, eu tenho lá 18 exponencial de menos 0,023 e agora vezes t. Então, é com isso que eu consigo resolver agora o item A e o item B. Ou seja, eu tenho que fazer todas essas passagens para poder daí sim dar sequência ao exercício. E mais uma vez, né, tanto para resolver o item A quanto para resolver o item B, eu necessito dessa equação, y de t, t de t menos ts. No item A, eu quero calcular a temperatura depois de 60 minutos, correto? Então, para fazer isso, eu lanço essa equação aqui, escrevendo então y no lugar de t 60, igual a t aplicado em 60 menos o ts. Daqui eu desloco o ts para a esquerda, então vai ficar y de 60 mais ts. E isso é igual a t de 60. Por sua vez, o que eu preciso agora é calcular o y de 60 usando essa equação e o ts que eu já sei que foi dado para mim. Então, fazendo essa conta,
eu tenho o seguinte, ó, que o meu t de 60 vai ser igual a 18 exponencial de menos 0,023, é isso, 0,023 vezes 60, mais o TS, que é a temperatura de calibração, que é 7. Então, T de 60, ou seja, temperatura após 60 minutos, é calculado aí, mais uma vez usando a calculadora, 18, Shift, LN, ele vai calcular exponencial, te abre um parênteses aqui, menos 0,023 vezes 60, fecho aqui, fecho esse parênteses e somo mais 7, que é o que eu tenho lá. Então, fazendo isso, a temperatura vai dar aproximadamente 11,52 graus Celsius. Essa é a temperatura depois de 60 minutos. Então, como a gente espera, ela reduziu. Estava lá ambiente 25, passou meia hora, caiu para 16, passou mais meia hora, chegou a 11,52. Com isso, a gente agora vai resolver o item B e, claro, sem fazer conta, já dá para saber pelo menos que a temperatura, o tempo necessário vai ser maior que 60 minutos, porque eu quero saber o tempo necessário para chegar a 10, né, que é menor um pouquinho que isso daqui. Então, vamos lá fazer o cálculo agora do item B para esse exercício e resolver o processo. Então, no item B, eu quero saber quando que a temperatura vai atingir 10 graus Celsius. É isso que eu preciso saber a partir de agora. Essa é a conta que é necessária. Então, vamos lá. Y de t é igual a t de t menos ts. Então, o que eu faço? Eu vou substituir o meu modelo, que eu já conheço, vamos fazer aqui, que é 18 exponencial de menos 0,023 vezes t, igual a t de t, que é 10, menos o ts, que a gente sabe que é 7. Então, daqui eu tenho 18 exponencial de menos 0,23t igual a 3. Portanto, eu tenho exponencial de menos 0,023t igual a 3 sobre 18. Posso simplificar, isso aqui é a mesma coisa que 1/6. Daqui, eu venho que é possível aplicar o ln, né? Essa aqui é a ideia. Então, ln agora, venho aqui, ln da exponencial de menos 0,23t igual ao ln de 1/6. Então, ln de 1/6. Então, mais uma vez, é o ln de 1 sobre 6. Feito isso, você aniquila a exponencial, vem com menos 0,023t e calcula o ln de 1/6. Vamos apagar aqui, né, para dar espaço. ln de 1/6. E aí, por fim, você calcula esse período. Então, o tempo t vai ser igual a ln de 1/6 dividido por menos 0,023. Então, fazendo todos os cálculos aí, o t vai ser aproximadamente, vamos pegar aqui a calculadora mais uma vez, ln de 1 dividido por 6 dividido por menos 0,023. Então, isso aí vai me conduzir um valor aí de 77, quase, vamos arredondar aqui, aproximadamente 78 minutos. Né? Seu período necessário, ou seja, em torno de 1 hora e 18 minutos, para que a temperatura chegue a 10 graus. E aí a gente resolveu, mais um exemplo, usando, de novo, a lei de decaimento e crescimento exponencial, considerando que para esse processo nós temos utilizado de forma fundamental, vou colocar aqui essa equação que faz a transição entre o modelo de Newton e o modelo exponencial. Se eu quisesse, eu poderia até fazer uma estimativa da variação de temperatura em termos do gráfico,
né, dessa função. E aí, vamos complementar um pouquinho a nossa análise, né, com esse tipo de orientação que envolve o porquê que essa curva tem esse nome, né, um nome, né, bastante famoso, está em voga agora, né, que é esse nome exponencial. Então eu estou falando, na verdade, de um problema dessa natureza aqui. Eu tenho a temperatura T, né, que é dada em Celsius, vou colocar aqui em Celsius, e o tempo T, que é dado em minutos. Vamos aqui fazer uma escala, né, uma escala bem, né, precária, mas que é suficiente para entender. 30, 60, vamos colocar, né, 20, 40, 60, 80, né? Melhor, 25, 50, 75, né, e 100. E aí vamos colocar os valores de temperatura aqui, colocar 10, né, 15, 20 e 25. É isso. Então, o que a gente sabe? No instante T igual a zero, a temperatura era de exatamente 25 graus. Em meia hora, um pouquinho mais adiante aqui, a temperatura chegou a 16. Vamos colocar aqui. Vai cruzar um pouquinho acima aqui. 16. Passou mais meia hora, 60 minutos, temperatura, nós calculamos lá, chegou a um pouquinho acima de 10, 11. Então, mais ou menos aqui. E aí a tendência dessa curva, vamos colocar aqui, ó, uma tendência que é a temperatura de calibração, é chegar depois dos 75 minutos, por volta de 78 minutos, a aproximadamente 10 graus, né? Então, o que acontece é que o nosso perfil de temperatura é esse aqui, ó, vendo? Ele é assintótico, com uma queda, vamos fazer aqui um pouquinho melhor, né? Uma queda exponencial. Isso aí, agora com um pouquinho melhor. Esse é o padrão da curva que eu tenho registrado. Então indica pra gente qual é o tempo necessário para que você consiga identificar a temperatura até um valor limite, no caso 10 graus, e o decréscimo dela ao longo do período. É isso. Com isso aí a gente fecha, né, o assunto crescimento e decaimento exponencial. Agora nós vamos falar sobre aspectos de um outro conceito em cálculo, que é o uso de taxas que nós chamamos de relacionadas. Essa é a ideia que nós vamos explorar a partir de agora, em termos, né, de uma definição muito simplória, muito tranquila, que envolve um pouco da regra da cadeia, né? Vamos lá. Então, o nosso assunto agora envolve o que a gente chama de taxas relacionadas. Bom, nas taxas relacionadas, a ideia seria a seguinte: quando você bombeia um balão simples de festa ou mesmo um balão atmosférico, o que é possível aferir a olho nu? Que o balão se expande e naturalmente o raio desse balão vai se expandindo. Você está inflando o balão, vamos colocar aqui em perspectiva como se fosse a circunferência. A partir do instante t igual a zero, esse balão tem uma área, tem uma superfície. Depois de um instante t, digamos, de 10 minutos, esse balão vai, né, inflando. Então, o que acontece? Há uma variação de raio, correto? Tem um raio inicial, vou colocar aqui, e um raio final. O problema que envolve o uso das taxas relacionadas indica uma maneira de você calcular diretamente, né, a taxa de variação do volume, ao invés de calcular a variação do raio. Ou seja, para que eu faça usufruto desse conceito, eu vou precisar de 3 ferramentas. Eu vou usar nas taxas relacionadas uma equação, né, que relacione uma equação uma equação que relaciona grandezas. No caso, posso estar falando de n grandezas, velocidade em função do tempo, volume em função do raio.
Eu vou ter que usar, né, uma determinação, eu vou ter que usar a regra da cadeia. E eu vou ter que conectar, na verdade, né, conectar o passo 1, conectar 1 e 2. É isso. Esses 3 fatos são necessários para que eu consiga desenvolver o volume com taxas relacionadas. Uma equação que relaciona a grandeza, o uso da regra cadeia e uma conexão entre as duas primeiras, né? Entre 1 e 2. Então, para que a gente consiga resolver um problema com taxa relacionada, nada melhor do que um exemplo. Então vamos lá para o primeiro exemplo. Exemplo 1. Ar está sendo bombeado, né? Ar está sendo bombeado em um balão esférico, né? Está sendo bombeado em um balão que é esférico. Então a ideia aqui, ó, passa muitas vezes, e aí nós vamos comentar, que é sobre a estrutura geométrica do objeto que nós estamos estudando. Então eu tenho um balão esférico, vou até deixar ele bem especificado aqui. Há uma taxa, né? Há uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. O que eu quero aqui é determinar, vou abreviar, o quanto o raio do balão se expande, né? O quanto o raio aumenta, isso eu posso atacar, quando, né? Quando o seu diâmetro, né? Trocar aqui, vou pegar um outro, não, vou usar esse mesmo pincel, quando o diâmetro for 50 centímetros, vamos deixar bem pequenininho aqui, for 50 centímetros. Então é isso que eu quero. Bom, um problema como esse, eu já determinei aqui que a estrutura é um balão esférico. Eu tenho uma taxa, e aqui é mais uma vez interessante observar, taxa é uma derivada. Outra maneira de você observar é devido à ação das grandezas envolvidas, centímetro cúbico segundo. Ele quer saber o quanto que o raio aumenta, está implícito. Se o raio aumenta, aumenta em função do tempo. Quando uma informação for dada aqui, ó, quando o diâmetro for 50 centímetros. É isso que eu preciso fazer para resolver o meu problema. Então o caminho inicial passa por ser dado aí algumas informações para vocês. Como por exemplo, se o balão é esférico, então estou falando de uma forma de uma esfera. Isso numa prova, numa atividade, não seria necessário decorar, tem que ser informado para vocês. Então, matematicamente, o volume de uma esfera é dado por 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Isso é o volume de uma esfera. Agora, as outras informações você tem condição de abrir e de determinar. Por exemplo, quando eu menciono 100 centímetros cúbicos por segundo, né, o que eu estou falando aqui, na verdade, é de uma variação de duas grandezas. Centímetro cúbico é uma grandeza associada a volume, então dV, e o segundo é uma grandeza associada a tempo, T. O fato de estar escrito como taxa indica essa informação que eu acabei de gerar, dV dt igual a 100 centímetros por segundo. O que ele quer saber é o quanto que o raio aumenta. Então, se o raio aumenta, não é em função do tempo, então eu quero calcular o meu dr dt, quero mensurar o dr dt, isso eu não sei, quando o meu diâmetro, quando d for 50 centímetros, essa é que é a ideia. Bom, aí eu tenho todas as prerrogativas do problema. Então o que eu preciso fazer? Preciso montá-lo. Então eu observo que eu tenho duas taxas, né? Aqui uma, aqui tenho outra, já tenho a equação e agora eu venho com o segundo passo, segundo e terceiro na sequência, que é usar a regra da cadeia e conectar essas duas informações para gerar uma expressão única. Então a ideia aqui do uso da regra da cadeia pode ser compreendida à luz das seguintes informações. Ó.
Na regra da cadeia eu trabalho com a função composta. Eu tenho uma, tenho outra taxa. A terceira taxa que eu posso obter está aqui, ó. O volume eu não posso derivar em relação a R? Posso. Se eu fizer isso, vamos colocar aqui, eu vou gerar o meu dV que eu vou chamar de dr, que é a derivada de V em relação a R, usa a regra da potência, o 3 cai à frente, então vai ficar 4, terços aqui repete, 3, π, R, que é 3, vai virar 2. Quando você fizer isso, então daqui você cancela 3 com 3, então você vai ter 4πr2. Então tá aí, ó, tem 3 taxas agora para poder executar o meu processo. Então quando eu fizer isso daí, eu preciso agora organizar de tal maneira que eu lance os dados de forma correta. Então se eu organizar aqui direito, eu posso observar que dv dt é igual ao produto de dv dr por dr dt. Por que eu já ataquei direto nesse ponto? Porque se você observar bem aqui, isso é o mecanismo do uso da regra da cadeia. Isso está tão correto que se hipoteticamente eu calculasse e anulasse essas derivadas aqui, ó, secundárias, dr e dr, voltaria para dv dt. E isso funcionou, porque eu tenho todas as informações. O que eu faço agora? Aplico os dados e resolvo o meu exercício da maneira que se segue. Então, fazendo isso, vamos lá, executando aqui, vamos apagar tudo, vamos colocar os dados. Eu tenho o seguinte, repetindo, dv dt como sendo dv dr dr dt. Bom, o dv dt eu já conheço, ele vale 100. O dv dr nós acabamos de derivar, deu 4πr ao quadrado. E o dr dt é o que eu quero saber, qual é a taxa de expansão desse raio. Então daqui que eu posso fazer, o 4πr2 eu jogo aqui para baixo, então vai ficar 100 sobre 4πr2, é isso que eu tenho, igual a dr dt. O que eu vou fazer daqui? Substituo o raio, porque a informação de diâmetro foi me dada, o diâmetro vale 25, e o que eu preciso fazer é calcular o dr dt igual a sendo 100 sobre 4π, e aí no caso aqui o 25 eu vou escrever ele ao quadrado, porque é a metade do diâmetro. Então fazendo as contas aqui, eu tenho que o meu dr dt, ou seja, a taxa de expansão do meu raio, é 100 sobre 4π vezes 25 ao quadrado. 25 ao quadrado dá 625, vezes 4 dá 2.500, 2.500π. Daqui eu cancelo 0 com 0. Então isso daqui vai dar 1 sobre 25π. Né? E aí a unidade é centímetros por segundo. E com isso eu tenho a taxa de expansão do meu raio. Se eu quiser, posso dividir na calculadora, mas assim, dessa forma, já está aceito como resultado. Então está resolvido o primeiro exemplo com taxas relacionadas. A ideia agora do segundo exemplo é obter esse conceito usando uma outra representação geométrica, porém fazendo uma pequena modificação na forma do cálculo que nós vamos executar. Tá? Esse nós vamos fazer agora. Então, vamos lá, vamos pensar de maneira bastante lógica sobre o que a gente faz no próximo exemplo. Então, exemplo 2. Um tanque, na forma de um cone circular invertido, é bombeado com água, a
2 metros cúbicos por minuto. Ou seja, isso aqui é uma informação que vai ser nos dada. Sabendo que o tanque tem raio de base 2 metros, tem 2 metros de raio, e 4 metros de altura, calcule a taxa no qual o nível de água está elevado, no qual o nível de água se eleva, né? Quando a profundidade for de 3 metros. Se eleva, vou apagar agora aqui. Quando a profundidade for de, vou abreviar aqui, de 3 metros. Esse é o nosso problema, nosso exemplo 2, é isso que nós vamos fazer. A ideia agora é que, antes de aplicar as equações, o método de resolução, né, pelo conceito de taxas relacionadas, eu faço a descrição, pelo menos da região que eu estou atuando. Então, estou falando de um cone circular invertido, algo assim. É isso que eu estou mencionando. Está sendo bombeado água nesse tanque. Então entra água aqui a 2 metros cúbicos por minuto. E esse cone tem dimensões. Ele menciona que esse cone tem 4 metros de altura. Vamos colocar aqui. E o raio, que é o raio da base aqui, é de 2 metros. É isso que ele menciona. Olha as informações que eu estou extraindo já só do enunciado. É dito então o seguinte, que ele quer saber qual é o nível de água, qual é a taxa com que o nível de água está se elevando quando esse nível atingir um certo valor. Imagina, por exemplo, uma represa, uma condição de chuvas, né, num episódio de chuvas, durante algum período, essa represa começa a encher e, claro, o operador ele vai receber um sinal através de um computador, um algoritmo embarcado vai indicar para ele qual é o momento em que ele vai ter que, né, acionar um sinal, acionar, né, uma sirene ou identificar qual é o período que ele vai ter para abrir as comportas da represa e sangrar. Esse é o termo que a gente usa, né, quantidade de fluido que tem em excesso. Então, para que eu consiga resolver um problema dessa natureza, é tecnicamente resolver essa expressão. Então vai enchendo de água, né? Vai enchendo de água aqui, e à medida que vai enchendo eu quero calcular a taxa de elevação. Bom, se eu não sei qual é esse nível de água, eu vou chamar aqui para uma variável, eu vou chamar de H. Então ele quer que eu calcule esse cara aqui, a taxa de elevação, dHdt, quando o meu H estiver em 3 metros. É isso que eu preciso. E aí você pode observar que, mais uma vez, eu tenho um problema aí com taxas relacionadas. Porque eu faço eu dou a informação de uma taxa, tem outra que está implícita aqui, mas a gente já consegue determinar. Porque metro cúbico por minuto, isso aqui está associado à taxa de variação do volume em função do tempo. Então está aqui a segunda taxa e eu tenho uma terceira taxa. E essa que vai ser a diferença aí em relação ao primeiro exemplo. Porque no primeiro exemplo foi dada a forma de uma esfera para você. E aqui eu tenho um cone. O problema de você calcular direto a forma de um cone é que o volume de um cone, isso vai ter que ser fornecido, é 1/3 de πr² vezes h. Essa é a forma do volume de um cone. E aí o problema que eu tenho é que o volume está em função de duas variáveis. E eu só posso trabalhar com uma variável. Então uma delas vai ter que desaparecer. Eu vou simplesmente apagar aqui? Não. Você vai fazer de modo com que o que está sendo pedido seja, né, respeitado. Então a ideia aqui é que, como o meu problema está associado a você calcular a taxa de variação da profundidade, eu vou colocar o volume em função de quem?
do H. E aí eu preciso eliminar o R. Quando isso acontece, algo que é fundamental é trabalhar com o conceito de simetria da região, né? Então, se eu trabalhar com a ideia de simetria, essa é a palavra, eu consigo resolver o problema. E aí, por que a simetria é importante? Se eu pensar aqui em fazer um corte transversal no meu cone, a região que eu tenho montada agora, fazendo o corte aqui no transversal, assemelha-se ao quê? A um triângulo. E aí eu posso usar um conceito bem famoso em geometria, que é a semelhança de triângulos, para poder resolver esse processo. Semelhança de triângulos é fundamental nesse caso. E aí como é que eu vou fazer isso? Eu sei que a minha altura, o meu raio é 2 e a minha altura é 4, então isso está associado a um raio R e uma altura H. Então nessa semelhança eu posso atribuir o seguinte, olha, que proporção R está para H, assim como 2 está para 4. É isso que eu preciso fazer. E ao fazer isso daqui, eu tenho condição agora de isolar o meu R. Então quando eu isolo o meu R, eu tenho então 2 vezes H sobre 4, cancelo 2 com 4, então meu R é igual a H sobre 2. Então, esse R, que é igual a H sobre 2, ele vai ser substituído aonde? Aqui embaixo. Então, como eu sei que o R é igual a H sobre 2, ele vai ser trocado na equação de baixo. Então, daí eu vou ter que ver, vai ser igual a 1/3 de π, abro aqui o meu R, agora eu venho e escrevo H sobre 2, né, ao quadrado vezes o H. É isso que eu tenho. E agora, resolvendo o meu problema aí, eu tenho V igual a π, H2 vezes H dá H ao cubo, sobre 2 ao quadrado, que é 4, vezes 3, 12. E pronto, tenho aí o volume em função da profundidade, VH. E daqui, depois de toda essa ginástica, nós temos condições agora de derivar o V com respeito a H. Então, quando eu faço isso, né, calculo o meu dV dH, é isso que eu vou fazer, o meu dV dH vai ser igual a 3π, H agora fica ao quadrado, sobre 12. Portanto, o meu dV dH fica π, cancelando 3 com 12, na simplificação por 3, H ao quadrado sobre 4. Então, daqui, agora eu posso estruturar a montagem de resolução desse exemplo, porque eu vou ter dV dt como sendo dV dH vezes dH dt. É isso que vai acontecer agora. E uma vez que eu tenho isso montado, né, agora eu posso aplicar os dados e resolver o meu problema. É isso que eu vou fazer nesse momento. Então daqui, executando todas as passagens que eu tenho, vamos lá, vamos resolver. O dV dt é a quantidade de água que eu vou inserir, que vai ser bombeado, que são os 2 metros cúbicos. O dV dH nós acabamos de derivar, então deu π H ao quadrado sobre 4, e o dH dt é o que eu quero calcular, então repito ele. Daqui multiplico, 4 por 2, o π H ao quadrado vem para cá, então eu tenho que o meu dH dt vai ser igual a 8 por π H ao quadrado. E aí, finalmente, eu posso substituir o meu H pela informação que foi dada, que é 3. Então, dH dt vai ser igual a 8 sobre 3 ao quadrado. Vamos colocar aqui 9, correto? E isso aqui, metros por minuto. Então, se eu fizer a divisão, isso vai dar em torno de, vamos fazer aqui na calculadora, 8 dividido por 9 Shift ESP, vamos aqui, Shift ESP π. Então vai dar 8 nonos de π, óbvio. Então dá em torno de Shift
Opa, aqui eu fiz bobagem. Deixa eu só reproduzir de novo aqui. Em torno de 0,28 metros por minuto. É essa aqui a informação que eu tenho, ou seja, dá em torno de quase 30 centímetros por minuto essa elevação do nível de água. Então está aí resolvido, mais um exemplo, um pouquinho diferente, porque agora eu tive que fazer uma modificação na expressão do volume para poder a partir daí resolver e chegar nas respostas, né? Então vamos fazer mais um exemplinho, era um pouco diferente desses dois primeiros. Usando uma ideia que nós ainda não exploramos, que vamos aqui já mencionar. A gente vai diferenciar uma função implicitamente. O que é derivar implicitamente? Derivar de forma oculta algo que já existe ali. Então a ideia seria o seguinte, né? Exemplo 3. Uma escada está apoiada em uma parede vertical. Ponto e vírgula. De modo que o topo, do que a base, vou colocar aqui, de modo que a base desliza a 1 metro por segundo. Sabendo que a distância da base da escada, a base da parede é 4 metros, da base da escada à parede é de, vou colocar 3 metros. E que a escada tem 5 metros de comprimento, que a escada possui 5 metros de comprimento, eu quero o seguinte nesse exemplo aqui, ponto e vírgula, determine a taxa na qual o topo desliza, a taxa no qual o topo desliza. É isso que eu quero nesse exemplo. De novo, é necessário que eu faça um diagrama, mas está bem explícito o que eu quero. Eu quero a taxa no qual o topo desliza. Então, se eu estou falando de taxa, eu estou falando de uma derivada. É uma derivada que está na jogada. É isso que eu tenho que ter em mente. Correto? Então, com isso daqui, a gente faz um descritivo do que seria a representação geométrica desse exemplo. E a partir daí a gente faz as observações necessárias para a resolução. Então, qual é a ideia aí? Vamos lá. Pensa numa escada que está apoiada numa parede. Então tem uma parede, não precisa fazer uma parede dedicada, né? Tem uma escada aqui. Essa escada tem 5 metros de comprimento. A distância da base da escada à base da parede é 3. E aí ele informa que a base desliza a 1 metro por segundo. E aí é que as nossas informações começam a ter sentido. Estou falando de uma escada que está apoiada e ela está deslizando a uma taxa de 1 metro por segundo. É natural que eu estou desprezando aqui efeitos de atrito, não estou trabalhando com um problema físico de forma tão detalhada, mas se a base está escorregando, o topo também vai escorregar. E claro, ele vai deslizar para baixo. Então a ideia que está por trás aqui é que você faça um referencial para esses dados que você tem. Então eu vou trabalhar em termos de eixo. Então eu vou mencionar que eu estou trabalhando aqui na base no eixo X
e aqui um eixo Y. Fica muito mais simples para você obter. E outra coisa que é interessante é que a região formada aqui pela escada é um triângulo que é retângulo. Então, nesse triângulo eu posso usar uma informação muito famosa, que é o uso do Teorema de Pitágoras, né? Onde eu posso determinar o valor do tamanho, do comprimento dessa parede no momento em que essa escada está deslizando. Então, daqui eu tenho por Pitágoras, no momento em que ela está deslizando, que o quadrado da hipotenusa, que é 5, é igual à soma do quadrado de um cateto, no caso, esse aqui 3, 2, mais um outro em y aqui, que eu vou chamar essa distância, e aí fazendo a conta, 25, 9, mais y ao quadrado, 16, igual a y ao quadrado, portanto, y igual a raiz quadrada de 16. Como eu só vou admitir uma resposta positiva, estou falando de um comprimento, então y aí é igual a 4 metros. Então, esse valor aqui é 4. No momento em que ela está deslizando, diga-se de passagem, porque isso aqui vai mudando à medida que essa escada está deslizando. E é daí que eu vou usar o que a gente chama de diferenciação implícita. Por quê? Porque a forma geométrica da estrutura você já sabe. É um triângulo retângulo. Então eu sei que isso daqui é x quadrado mais um y quadrado, e a única coisa que é fixa aqui é o comprimento da escada, que é a hipotenusa, que é 5 ao quadrado. Quando essa escada desliza, tanto na base quanto no topo, ela desliza o quê? Em função do tempo. Isso é dinâmico, não é estático. Então isso indica que quando eu derivar essa função, não vou só derivar ela em relação a x e y, mas vou derivar, e aí vem o porquê, implicitamente em relação a quem? Ao tempo. Então isso indica que eu vou, na verdade, fazer o seguinte, olha, eu vou derivar isso aqui, derivado de x quadrado é 2x, vamos fazer aqui primeiro de forma, né, bem explícita o que eu vou executar. Então eu vou derivar em relação ao tempo tudo que está aqui, né? X quadrado mais y ao quadrado, e aqui eu vou derivar em relação ao tempo 5 ao quadrado. Então, quando eu derivar x quadrado, isso retorna o quê? 2x dx dt, porque eu estou derivando em relação a esse espaço na horizontal. Depois, eu vou derivar y ao quadrado derivada de 2y dy dt, derivada na vertical em relação a y. E a constante, a derivada disso aqui é igual a 0. Então, daí, eu tenho meu modelo montado e é com ele que eu vou resolver. Então, você tem lá 2x dx dt mais 2y dy dt igual a 0. Substituo os dados que eu tenho, então vou lá, 2 vezes o comprimento da base da parede e base da escada é 3. Dx dt não havia informado, mas a gente já sabe que a velocidade, metro por segundo velocidade, variação do espaço pelo tempo, ou seja, velocidade horizontal na sua escada 1 metro por segundo, mais 2 vezes o y, nós encontramos o Pitágoras que é 4, e o dy dt que eu quero saber. Isso tudo igual a 0. Então daqui, quando eu executo o próximo passo, eu vou calcular o nosso dy dt. Então, fazendo aqui em cima, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 4 é 8, 8 dy dt igual a 0. Portanto, dy dt vai ser igual a quanto? Passando aqui o 6 para a direita vai ficar menos 6, e o 8 que está multiplicando passa para cá sendo dividido. Quando eu fizer essa divisão, dy dt vai ser, na simplificação, menos 3 quartos, se quiser dividir, dá menos 0,75, e aí, no caso, metros por segundo. Como eu esperava que acontecesse, olha só, a velocidade é negativa, indicando que a escada está deslizando para baixo. Com isso, nós terminamos aí mais um exemplo, terceiro exemplo, com taxas relacionadas. Mostramos aí que, mesmo sem uma fórmula pré-definida, nós podemos encontrar uma equação que relaciona as grandezas envolvidas e resolver, correto? Então, agradeço, né, por
pela visualização, pelo like que pode ser dado. Se inscreve no canal, se for possível, para que a gente sempre traga aí conteúdos legais para vocês, beleza? Muito obrigado, é isso aí.